Eu, Alisson de Almeida Barros Santos, sou estudante do curso de Licenciatura em Matemática pela UPE e hoje vou enunciar e demonstrar o critério de divisibilidade por 11. Bem, primeiramente, analisando aqui, só posicionar aqui direitinho, critério de divisibilidade por 11. Veja só, eu tenho um número aqui, 6.172.980 e quero dividir esse número por 11. De fato, esse número pode ser divisível por 11 da forma tradicional e usual que muita gente utiliza, mas podemos usar o critério de divisibilidade, que são somas e subtrações intercaladas de trás para frente. Vou aqui demonstrar um pouquinho para ficar mais claro, certo? Começando com o zero positivo, sempre começa com um número positivo, e depois vem intercalando entre sinais positivos e negativos, de trás para frente. 0 menos 8, mais 9, menos 2, mais 7, menos 1, mais 6. 0 menos 8, menos 8. 9 com menos 2, mais 7. Mais 7 menos 1, mais 6. E repetindo o 6 que sobrou agora. Menos 8 com mais 7, menos 1. Com mais 12 de 6 mais 6. Isso resultou em um número igual a 11. Como sabemos, o 11 ele é múltiplo do próprio 11, certo? Então isso nos diz que esse número maior aqui, ele é múltiplo de 11 também. Agora uma coisa interessante da gente observar é o seguinte: se, por exemplo, nessa soma que a gente fez aí, tivesse dado o número 12, isso significaria o que para a gente? Significaria que quando a gente dividisse esse número por 11, ele ia dar resto 1, entendeu nesse caso? E uma curiosidade interessante é que quando analisamos as ordens dos algarismos, isso implica diretamente nos sinais dessa nossa soma e subtração que a gente está fazendo aqui. Por exemplo, de trás para frente, o número que está na primeira ordem é o 0. O 0 ocupa uma posição ímpar, isso implica em um sinal positivo. O 8, uma ordem par, isso implica em um sinal negativo. E assim sucessivamente, tanto para as ordens ímpares como para as ordens pares. Agora vamos entrar numa questão bem interessante, que é o seguinte. Isso aqui é interessante para a gente. Veja só. Se eu quero dividir 10 para 11, obviamente eu coloco 10 dividido para 11, vai nos dar um quociente 0. E o resto 10, pois 11 vezes 0 com mais 10 é igual ao próprio 10. 11 vezes 0 com mais 10, próprio 10, certo? Mas aí quando a gente está analisando os números inteiros, ele nos permite fazer algumas mudanças, que podemos dizer trabalhar com números negativos, certo? Até aí, então podemos fazer algumas conversões. Nada mais seria do que 10 dividido para 11, isso nos daria resto quociente 1 e resto menos 1. Veja só, 11 vezes 1, 11. 11 com menos 1, no caso, daria 10. Veja que daria a mesma coisa dessa outra forma. Então, o que eu estou fazendo aqui nada mais é do que uma troca de restos. Foi o que eu fiz aí, nessa potência de 10, certo? Agora, analisando a próxima potência de 10, que seria o 100, 100 dividido para 11. Isso aqui nos daria 9 e resto 1, ok? 11 vezes 9, 99, com mais 1, 100. Aqui é o seguinte. Então agora, analisando a próxima potência do 10, que vai ser o 1000, quando for dividido por 11, temos o seguinte: 1000 dividido para 11, que a gente analisou até o
até o 100 aqui, 100 dividido para 11, 9. Resto 1, desce o 0 e 10 dividido para 11, aqui daria 0, certo? Mas, quando a gente está analisando os números inteiros, como já falado antes, a gente pode fazer algumas modificações, algumas conversões. Vamos lá fazer essas modificações? 1000 pode ser dividido para 11, aqui resultando em um quociente 91 e um resto menos 1. 11 vezes 91, 1001, com menos 1, 1000. Então veja só, o que foi que a gente notou aqui? Quando tratamos da potência do 10, ela vem em uma alternância de restos, menos 1, mais 1, menos 1. Deixa eu até circular aqui para ficar mais claro. Menos 1, 1 e menos 1, certo? Então agora a gente já vê que tem essa alternância, menos 1, 1 e menos 1, quando tratamos das potências do 10. Então isso nada mais é do que a nossa conjectura, certo? É isso que a gente quer provar e demonstrar mais à frente. Então veja só, para isso a gente vou escrever uma potência de 10. Deixa eu passar a folha aqui para ficar melhor de escrever. Por exemplo, eu tenho um determinado 10 que está elevado a um determinado número n. Isso quer dizer que esse 10 está se multiplicando aqui. Esse 10 está se multiplicando n vezes, certo até aí? Só que como é o critério de divisibilidade por 11, eu vou dividir por 11, né? Só mudar a cor aqui da caneta para fica um pouquinho melhor. Vou pegar o 10 e dividir a gente já viu que o 10, quando for dividido por 11, resulta no menos 1. 10 menos 1 também aqui. E aqui também. Uma coisa interessante. Se os 10 estão se multiplicando, isso implica dizer que os restos também estarão se multiplicando. E outra coisa. Se era 10 elevado a n, então agora eu posso dizer que isso aqui resulta no meu menos 1 também elevado a n. Ok até aí? Então o que a gente pode dizer é que se um n for par, isso resulta no resto 1. E se o n for ímpar, isso vai resultar no resto menos 1, certo? Porque veja só, quando eu tenho 10, como foi que a gente fez aqui anteriormente, ó, o 10 elevado a próprio 1, ele é igual a menos 1. Quando o 10 elevado a 2, ele é igual a 1. E quando o 10 é elevado a 3, ele é igual a menos 1. Então veja, quando o expoente aqui ele é ímpar, ele resulta num resto menos 1. E quando ele é par, num resto positivo, no resto 1. Certo? É o que está acontecendo aqui. Tá ok? Então veja só. Isso que a gente verificou mostra para a gente que de fato aquilo que foi conjecturado anteriormente, que foi aquela conjectura ali, é uma verdade. As potências de 10, conforme vai avançando, elas vão alternando. Isso já não dá mais uma concretização para a nossa demonstração, ok? Agora acho que eu vou trocar de folha. Não, acho que dá para fazer. Mudei aqui a folha para ficar melhor para fazer a demonstração. Então veja o seguinte: eu tenho um determinado número AN menos 1, que vai até A2, A1 e A0, ok? O que é que eu quero que vocês percebam aqui? Que os A's que estão aqui representados nada mais são do que algarismos. Por exemplo, o A0 é minha unidade, A1 dezenas, A2 centenas e assim sucessivamente, ok? E isso daqui resulta no seguinte: AN vezes 10 elevado a n mais
AN menos 1 vezes 10 elevado a N menos 1. Ok? Isso daqui vai até o A2. A2 vezes 10 elevado a 2. Mais A1 vezes 10. E mais o A0. Ok aí? E agora, quando isso aqui for dividido por 11, usando o critério de divisibilidade, a gente vai chegar em determinados restos. Veja só. Analisando primeiramente o A0. O A0 ele trata de unidades. Então, unidades só vai de 0 até 9, ou seja, é menor que 11. Então, podemos repetir aqui o nosso A0. O 10, aqui 10 elevado a 1, como a gente já viu anteriormente, isso resulta em um número, um resto no caso, negativo, né? Menos 1. Ok? Repetindo aqui meu A1, mais 10 elevado ao quadrado é 1, com o meu A2 aqui. Vamos lá, aqui não tem muito o que fazer, só o meu 10, que eu sei que resulta em menos 1, menos 1 elevado a N menos 1, mais AN vezes menos 1 elevado a N, ok? Então vou organizar aqui um pouquinho, ficar melhor para a gente entender. AN menos 1 elevado a N, mais AN menos 1 vezes menos 1 elevado a N menos 1, mais A2, aqui ó, mais com menos, menos A1, mais A0. Então veja só, aqui já começa uma certa alternância, positivo, negativo, positivo, entendeu? E agora, quando chega aqui nesses N's, é onde você deve ter um olhar diferenciado. Porque, veja só, quando o N for par, veja só, eu já sei que menos 1 elevado ao número par, isso resulta em um número positivo, né? Isso, então, quando ele for par, vai ficar da seguinte forma. A N, e veja uma coisa, se eu tenho um número par, seja ele qualquer for, quando eu subtraio o menos 1, ele se torna um número ímpar. E quando ele se torna um número ímpar, ele passa a ser um sinal negativo. Entendeu? Menos AN menos 1. Aí aqui mais, aí vai até mais A2, menos A1, mais A0. Tá ok? E o mesmo processo, só que vai se inverter os N's, no caso, quando o N for ímpar. N sendo ímpar, vai acontecer o processo inverso, vai ficar menos AN mais AN menos 1 mais A2 menos A1 e mais A0. Então veja o seguinte, então aqui a gente consegue mostrar essa alternância, menos mais, essa alternância que ocorre no critério de divisibilidade. E o importante aqui vocês observar é que a gente transformou esse número maior aqui em um número que aqui não dá para identificar porque a gente está trabalhando com letras, mas é um número menor, entendeu? Que foi basicamente o que a gente fez aqui no início. A gente pegou um número grande, um número maior e transformou em outro menor, que aí a gente dá para ver se é um múltiplo de 11 e consequentemente ver qual é o seu resto e tudo mais. Entendeu? Então, a partir disso, a gente consegue demonstrar o critério de divisibilidade por 11. Espero que tenha dado para compreender e até uma próxima.